Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. A gente começa a nossa live a partir de agora, as pessoas vão sendo avisadas. Deixa eu só colocar aqui o título para a gente começar. E o título é A Sua Chance. Pronto. Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa uma sequência de lives nessa semana, que vai do dia 14 ao dia 18, às 7 horas da manhã, para que a gente possa trazer algumas reflexões que vão propiciar para você uma visão que acredito eu que vai impactar seu próximo ano. E esse é o objetivo fundamental. A gente chama de A Sua Chance porque a gente colocou os olhos no ano de 2021 e começou a imaginar o que vem em 2021 e como é que a gente pode aproveitar o que vem. Preste atenção aqui. O ano de 2020 impactou a sua vida e a minha de uma forma inexplicável. Você já deve estar cansado de ouvir isso. O novo normal, ninguém previa, efeitos da pandemia, etc. Mas a verdade é que os acontecimentos deste ano transformaram a nossa forma de ver a vida. Ainda que nós não tenhamos isso de forma consciente, certamente no nosso inconsciente. Para nós já não é algo muito estranho imaginarmos que daqui a 10 anos tenhamos que passar por algo parecido, 3 meses, 6 meses, 1 ano, numa espécie de restrição ou com algumas restrições por uma questão sanitária. A gente teve uma experiência e depois que a gente vive a experiência, ninguém é o mesmo. É aquela história de João ou de Pedro ou de você tomar banho no mesmo rio porque é impossível. Porque nem as águas são as mesmas, nem você é o mesmo. Então eu estou falando com uma pessoa diferente da pessoa com quem eu falava ou para quem eu falava em dezembro de 2019. Em dezembro de 2019 a gente imaginava que estávamos começando uma nova década e que, portanto, as coisas melhorariam. Em dezembro de 2020, a gente teve noção de um ano que trouxe 10 anos juntos, ao mesmo tempo. A mesma emoção. Então eu começo a me perguntar o que a gente vai fazer com o que aconteceu com a gente. Porque nesse ano você teve mais tempo, provavelmente. Mas você não soube gerir o tempo. Não é só você. Ninguém soube. Porque essa novidade do tempo, do home office, de você não estar no trânsito, ela veio com outras novidades. Uma preocupação com saúde, com pessoas, com lugares fechados. E aí a gente aprende uma primeira coisa. Não adianta ter tempo, é preciso ter paz. Sem paz, você pode ter todo o tempo do mundo e ainda assim não ser suficiente. Por quê? Porque para estudar, para produzir, para crescer, a gente tem que ter paz. O primeiro ponto dessa sequência de lives traz uma busca, uma investigação, uma perseguição da paz. A gente precisa fechar o ano com paz. Não interessa o que a gente fez. Porque, na verdade, o que a gente fez teve impactos neste ano. Mas a gente precisa entender o que a gente quer para ano que vem. E para ano que vem, a gente precisa ter paz. Você teve muito tempo neste ano, mas não teve muita paz. E sem paz, você não consegue
aproveitar o tempo. Uma outra coisa que a gente aprendeu é que nós precisamos de mais duas qualidades. Uma é uma capacidade gigantesca de se adaptar. Darwin fez às vezes. Quem sobrevive é quem se adapta mais rápido. Teve gente que se adaptou rapidamente à pandemia, que mudou o escritório, que foi para casa, organizou um escritório em casa, desenvolveu uma ideia, um negócio, mudou de emprego. Teve gente que conseguiu criar uma rotina saudável em casa, com os filhos, com a família. Mas essa capacidade não é tão comum assim. A maioria de nós experimentou algum déficit na qualidade de vida, na saúde física, na saúde emocional, na saúde psicológica. As pessoas passaram a sofrer mais. Os motivos podem ser os mais diversos. Podem ser externos, podem ser uma crise financeira, podem ser internos, pode ser um problema de saúde. E podem ser os dois, combinados com o abalo das emoções que geraram, ou que gerou o abalo, uma outra crise familiar, nos relacionamentos. E você percebeu que é preciso, urgentemente, desenvolver uma habilidade, que é a de se adaptar. Não dá para começar 2021 sem essa habilidade, sem essa capacidade de se adaptar. Você precisa ser capaz de se adaptar. Então eu começo a entender que o ano vai exigir de nós, ou de todos nós, uma capacidade gigantesca de adaptação. Não dá mais para você começar o ano dizendo assim, eu vou estudar dessa forma. E aí o ano começa, as coisas mudam e você não consegue estudar. O que a gente aprendeu este ano é o seguinte, eu vou estudar desta forma, esse é o meu plano. Mas se durante o ano essa forma não for mais possível, eu vou estudar. Porque aí está o ponto. Quando Davi enfrenta determinadas batalhas, em umas ele ataca, em outras ele espera, ele vai pelo outro lado, enfim. Mas em todas elas ele encontrava vitória. Então, eu acho que a gente precisa entender que a frase deve terminar com vencer e não com forma. Nós temos o costume de dizer eu vou vencer desta forma. E aí a forma muda ou se torna inviável e você deixa de vencer. Mas a frase deve ser eu vou vencer. Ponto. Eu tenho uma forma na cabeça, uma ideia, um plano. Mas se esse plano não for possível, eu vou vencer com outro plano. A gente precisa desenvolver essa segunda qualidade para 2021. A terceira é a capacidade de se organizar. Adaptação tem que combinar com organização. A gente precisa ser organizado. Tem que ter aquele espaço físico em que a gente estuda. Tem que ter aquela rotina, o ritual. A psicologia explica que o ritual faz com que você perceba uma mudança de fase. Não é simplesmente uma fase, é uma mudança completa de fase. E aí? E aí que você precisa passar por um ritual. É por isso que nós fazemos tantos rituais. O sujeito faz um aniversário, o sujeito se casa, o sujeito faz bodas, uma festa, um evento, a festa da posse. Por quê?
Porque aquele ritual, aquela cerimônia, mostra uma mudança de face. Trazendo isso para o seu cotidiano, você tem que ser adepto de rituais, cerimônias na sua casa. Esse negócio de trabalhar de pijama é bom quando é exceção. Acordou meio assim, decidiu trabalhar de pijama, não há problema. Agora, não dá para trabalhar de pijama todos os dias. É bom quebrar a rotina, mas para quebrar a rotina eu preciso entender que eu preciso de uma rotina. Só há prazer de quebrar a rotina quando a rotina existe. Então você começa a entender que você vai ter que se organizar. Não interessa se você vai trabalhar em casa, não interessa se o seu trabalho você não sabe quando é que você volta para o presencial, se adiaram ainda o retorno por mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, não há problema. O que interessa é que você precisa se organizar. E essa organização muda a vida. Por quê? Porque se você acorda, você faz um exercício, em seguida você toma banho, coloca uma roupa, como se você fosse trabalhar na rua. Senta em um escritório organizado, em uma mesa organizada. Isso muda o ambiente ao seu redor. Então, você vai ter que ser adepto disso em 2021. Você pode até criar um dia na semana em que você trabalhará de pijama, de chinelo, porque isso é quebrar a rotina. Agora, na rotina, você tem que ter ritual, tem que ter cerimônia, tem que ter organização. Então, para começar 2021, eu preciso ter paz. Eu preciso ter uma capacidade enorme de me adaptar, flexibilidade, e eu preciso ter organização. Esses são 3 pontos. E agora a gente vai para a etapa segunda da live, que é onde estão estes 3 pontos. Não adianta você ouvir a live e não aplicar a live na sua vida. Onde foi que você perdeu a paz? E por que você perdeu a paz? Eu perdi a paz porque eu errei. Eu perdi a paz porque eu menti. Eu perdi a paz porque eu convivo com alguém que tira minha paz. Eu preciso entender como eu perdi a paz. Onde ela está. Porque eu quero te dizer que os seus erros tiram de você a paz. Mas confessar os seus erros ou aceitar os seus erros e não repeti-los mais, isso devolve a sua paz. Você precisa entender que é humano o erro. Então veja, aceite, você errou e está tudo bem. O ano poderia ter sido muito melhor. E não foi muito melhor porque você errou em alguns pontos. Mas tudo bem. Foi uma novidade. Algo imprevisível. E você precisou aprender a caminhar no meio do caminho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Recupere a sua paz. Recupere a sua paz. Segundo ponto, eu quero saber onde está a sua capacidade de se adaptar, essa flexibilidade. Como é que você vai desenvolvê-la? Porque não adianta você ouvir a live, achar interessante e não aplicar para a sua vida.
onde você vai, aonde você vai, como você vai desenvolver esta capacidade. Você precisa estudar quanto tempo? 5 horas por dia? Como é que você vai fazer? Você vai fazer aquela técnica de Pomodoro? Você vai estudar meia hora e descansar? 5 minutos? Ou você vai estudar 1 hora e vai descansar 10? 50 minutos e vai descansar 10? A sua rotina mudou? Dá para estudar antes de ir para o trabalho? Dá para estudar depois do trabalho? Dá para estudar na hora do almoço? Eu preciso construir isso. Mas eu preciso entender como é que eu vou desenvolver. E uma forma muito clara de desenvolver isso é mudando a frase. Não é eu vou estudar desta forma. É eu vou estudar. Ponto. O desta forma é uma organização que eu desenvolvo. É um ato infralegal. É uma portaria que regulamenta, ou um decreto que regulamenta a forma como eu vou estudar. Agora, eu vou estudar é lei. Porque quando você coloca a forma como lei, eu vou estudar desta forma, e a realidade não permite que você estude desta forma, essa norma se torna inócua na sua vida. Mas quando você tem por norma, eu vou estudar, ponto, e isso é lei, você regulamenta, por decreto mesmo. Se eu vou estudar, aí depois diz, tudo bem, como eu vou estudar? Eu vou fazer assim, assado. A vida muda. Aí você vai lá e edita uma nova portaria, um novo decreto sobre como você vai estudar. E continua, e continua, continua. Desenvolva, gaste tempo pensando em como você vai desenvolver uma capacidade de se adaptar. Não dá para entrar em 2021 sem planos. E não dá para entrar em 2021 sem considerar que os planos podem exigir mudanças. Táticas operacionais de vida. E o terceiro ponto é que você precisa se organizar. E para isso, você não precisa esperar 2021. Pode ser hoje mesmo. Você não pode abrir mão mais do ritual e você não pode abrir mais mão das cerimônias. Isso que as pessoas fazem de abrir mão, no fim das contas, não é legal. Hoje você precisa voltar a ter cerimônia mesmo. Você vai estudar, encare o estudo como um trabalho. Ninguém trabalha de pijama. Ninguém trabalha de pijama. No escritório, não. Em casa. E aí? E aí você vai tomar seu banho. Tem meia hora antes. Vai, faça um exercício, tome um banho. Vista uma roupa como se você fosse trabalhar. E então sente-se para trabalhar. Que no caso é o seu estudo. Se for estudar, é a mesma coisa. Summer, mas tem dia que eu não quero. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode quebrar a rotina. Você não pode tomar a quebra da rotina como uma nova rotina. Você pode trabalhar 10 dias dessa forma e um dia de pijama. Porque você está cansado, porque você quer ter um dia diferente, quer trabalhar ali tomando um chá, um café, na mesa da sala. Essa mudança é saudável até. Não pode ser a rotina. Não abra mão da organização. Não abra mão da cerimônia.
Durante toda esta semana, nós vamos conversar aqui cada dia de um ponto. Hoje, eu quero que você leve esses 3. Paz, flexibilidade e organização. E quero que você pense como é que você vai aplicar isso a partir de hoje e como é que você vai conduzir isso para 2021. Eu espero você amanhã às 7 horas da manhã aqui. Combinado? Então tá bom. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado por esse dia. Amanhã às 7 horas da manhã nós estaremos aqui. Até mais, gente. Tchau, tchau.